Então vamos à segunda lei do livro, né, das 7 leis espirituais do sucesso. A segunda lei é a lei da doação, tá? Ela também é muito vista como a lei do dar e do receber. Mas aqui ele se atém muito a esse fluxo, né? Onde eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo. Eu gosto muito daquela imagem que a gente vê geralmente em fontes de água, que tem vários jarinhos, né? Então aquele jarro se enche, ele derrama água para baixo, enche aquele outro e vai alimentando. Então tem a ver com isso. Quando eu tenho algo que eu transbordo dentro de mim, eu consigo assim dar, né, aquilo que eu tenho em abundância, digamos assim, e transbordar também na vida dos outros, agregar também na vida dos outros. Então, a lei do dar, ela tá ligada com esse fluxo que eu comentei. Eu dou e eu recebo, eu dou, recebo. Tá vendo que aqui eu tô gerando uma circulação de energia. E dinheiro, gente, nada mais é do que, tanto que a gente fala, né? Conta corrente, né? Enfim, o dinheiro ele significa esse fluir da vida. Tanto que Bert Hellinger, nas constelações familiares, ele fala, né, que mãe, dinheiro e o leite representam a mesma coisa, né, que o leite da vida, digamos assim, né, a vida, né. Então, esse nutrir da vida vem através desse fluir também. Só que o que acontece? Se eu dou demais e eu estou fechada a receber, ou se eu sou uma pessoa que eu não sou muito limitada no meu dar, eu tranco esse fluxo de energia. É como se fosse assim, imagina que é o nosso sistema circulatório e em algum momento eu travo isso, né? Paro de bombear esse fluxo, né? Essa troca ali. O sangue ele vai parar, ele vai coagular, ele vai estancar e consequentemente eu entro num campo onde a energia da prosperidade não vai vibrar na minha vida, ela vai ser difícil, ela vai ser complicada. Pessoas que têm medo de perder, aquela pessoa que guarda a mão de vaca que não quer gastar, né? Ou que tem medo de perder, ou acumuladora. Isso não é só com dinheiro, tá? Quem é acumulador de tudo, assim, por exemplo, eu tenho aqui 50 canetas que eu não uso mais. Eu estou usando só uma caneta, né? Não uso, tá? As outras estão ali paradas. Eu estou estancando uma energia. Então, se eu não preciso mais disso, eu posso dar, literalmente, né? Desfazer, colocar à disposição aí ou simplesmente descartar, dependendo, claro, de qual é o estágio. Esse medo de perder também estanca o fluxo, né? Porque eu seguro. Assim como quando, por exemplo, a gente aprende algo e a gente não ensina. E quando eu tô falando sobre dar, não quer dizer que eu tenho que dar tudo de graça, tá? Já vou explicar um pouquinho mais aqui sobre isso para vocês. Por exemplo, quando eu aprendo e eu não coloco em prática, ou eu também não ensino, isso eu não passo adiante. Eu fico com uma obesidade mental de conhecimento. Isso também vai me trazer uma sensação de trava. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu li o livro e eu disse, eu vou criar pequenas aulas falando sobre o livro, desde o meu conhecimento, aplicando também o que está aqui. Uma forma de transbordar energeticamente falando, tá? E claro, né, gente, a gente precisa, quando a gente dá, a gente tem que dar com uma boa intenção. É a mesma coisa quando a gente vai namorar, não é mesmo? Se não for gostoso para ambos, não tem o porquê. Aí não é mais uma energia divina, já é uma energia que não é legal. Então sempre tem que haver algum tipo de alegria, de prazer ao se dar. A gente precisa dar tudo aquilo que a gente for fazer sempre com alegria, com boas intenções. Porque se eu vou lá e comprar, eu tenho que comprar um presente para fulano. Eu não queria comprar. E eu dou de mau grado, digamos assim. Ou eu dou porque eu tô sentindo que é uma obrigação minha, enfim. Não vai ter essa energia do fluir, energia vital, digamos assim, que é essa energia da alegria, essa é, essa energia positiva, ela gera ali uma intenção que faz com que a roda gire. Se eu vou lá e dou sem emoção, eu tranco, eu estanco. Então, dar não é simplesmente dar, tá? Tem que ser com intenção, tá? E claro, né, gente, o retorno, muitas vezes, a gente acha assim, que eu vou dar esse livro aqui para Mariana, e a Mariana vai me devolver outro livro. Não necessariamente, pode ser que eu dê esse livro para Mariana e eu receba um outro livro da Juliana, por exemplo, né, que não tem nada a ver ali.
Então, quando a gente dá, a gente cria como se fossem créditos no universo. E aí a gente também vai se abrindo para que a gente possa receber. E aqui também eu quero trazer para vocês um ponto muito importante. Bert Hellinger, dentro das constelações familiares, que é a terceira lei sistêmica, a lei da ordem, né, essa lei do equilíbrio, ele fala que nós somos limitados naquilo que conseguimos dar, porque a gente só dá aquilo que a gente tem a transbordar, mas nós também somos limitados naquilo que a gente consegue receber. Então, aqui tem que se ter muito cuidado nessa lei. Por exemplo, aqui ele não entra muito, né, ele nem toca nessa parte sistêmica, mas é algo que eu já vivi muito na pele, assim, no sentido de não saber ou dar demais, sabe? Sempre fui uma pessoa que dava muito e extremamente fechada a receber. Então, o que acontecia? Eu dava, mas eu não tinha um fluxo de merecimento, de me sentir merecedora a receber. Então, eu também estancava essa energia. E a gente tem que cuidar, porque cada pessoa individualmente é limitada nisso. Às vezes, pode ser que você seja como eu, que é uma pessoa que tem muito a dar, né? E eu prefiro ser a pessoa que tem a dar, né? Mas muitas vezes pode ser que você esteja fechada a receber. E quando a gente está fechada a receber, a gente é um tanto quanto arrogante, tá? Porque é como se, eu sou todo poderoso, que eu não, né, não preciso receber de ninguém. Engana-se, tá? Todos nós precisamos receber de alguma forma, tá? Então, eu vou explicar um pouco aqui sobre essa terceira lei sistêmica. A terceira lei sistêmica, ela fala sobre vamos dizer que aqui a minha mão é uma balança, esse equilíbrio entre dar e receber. Só que o equilíbrio, ele não pode ser exatamente aqui. Ele é mais uma harmonia do que necessariamente um equilíbrio. Então, se, por exemplo, eu vou lá e eu compro uma caneta e a pessoa, né, paga por essa caneta, pronto, né? Tá em equilíbrio, nós estamos quites, aqui se rompe a relação. Se eu quero levar esse relacionamento adiante, por exemplo, eu quero fidelizar um cliente, eu preciso vender essa caneta e entregar algo a mais. Um pouquinho, não muito a mais. O que eu quero dizer com isso? Ter um bom atendimento, entender qual que talvez, sei lá, por que a pessoa está buscando comprar essa caneta. Enfim, você vai entregar algo além para ela. Se ela vai lá e ela compra essa caneta e tu entrega uma ainda melhor para ela, você vende duas canetas, você vai gerar um grande desequilíbrio. E aí a pessoa ela vai às vezes se sentir em dívida com você e esse sentimento de dívida também pode romper a relação, quando o desequilíbrio é muito grande, tá? Assim como, por exemplo, você prometer que você ia entregar essa caneta Crown aqui, caríssima, e você entregar essa caneta aqui de R$ 10, na hora que a pessoa recebe essa aqui também, ela vai ficar puta da vida contigo e também nunca mais vai voltar. Então percebam, esse dar e receber, ele precisa estar sempre aqui, ó. Sempre, né? Eu sempre faço um pouquinho a mais, eu não posso fazer muito a mais, porque senão rompe, e também não muito a menos, porque também senão rompe, tá? Então esse é um ponto que a gente tem que cuidar. E assim, gente, quando a gente faz algo por alguém, eu gosto muito de usar o exemplo das amizades, que é onde a gente mais peca, geralmente, né, dentro dessa lei. A gente muitas vezes é uma pessoa muito dada, né, tem muito a dar, enfim, aí tu começa a se relacionar com alguém, você gosta daquela pessoa, você quer ver aquela pessoa bem, então você vai lá e faz algo de positivo por ela, você faz algo de bom que agrega na vida dela. Na primeira vez que você fizer isso, a pessoa vai ficar, nossa, muito obrigada, gratidão, enfim, ela vai te amar por isso. Beleza. Na segunda vez que você der algo para ela, se ela não te retribuiu de nenhuma forma, ela vai entender que, opa, com você eu posso o que eu quiser, porque a Marília dá, né? Ela simplesmente faz o que eu quero, então eu posso. Aqui a gente já gera um desequilíbrio se eu fizer pela segunda vez sem ter uma troca. Então, nesse desequilíbrio, ao invés de eu ficar numa relação de iguais, que vai se manter, eu fico numa relação quem dá demais desagrada, tá? Então, eu fico como se fosse uma relação de mãe dessa outra pessoa aqui. Quando eu me torno mãe, o que acontece? A pessoa fica codependente de mim. Vai chegar um momento que isso vai encher o saco. Por quê? Porque vai ser pesado para mim, eu não sou mãe dessa pessoa. Então, ela vai ficar sempre me pedindo algo, ela vai achar que deve obrigação, que enfim. E aí o que acontece? Na terceira vez, a pessoa já espera que você o faça por ela. Então ela já quer. E se você não fizer, aí você vai colocar limites ou enfim, a pessoa não vai gostar.
porque você já deu, você já habituou ela a dar demais. Então ela vai sair falando mal de você, ela vai. E aí tu vai dizer assim, meu Deus, mas eu fiz tanta coisa pela pessoa, que pessoa mais ingrata. Exatamente, porque você deu demais. Quando você tem uma relação com alguém que você diz que a pessoa é uma ingrata, é porque você deu demais. Você fez além da conta para ela. E aí é aquilo que rompe ou fica muito pesado. E aí, quanto mais vai pesando e você não vai colocando os limites, pior vai ficando, tá? Então, a gente tem que cuidar muito com isso, porque de boazinha a gente pode se tornar rapidamente a vilã na vida da outra pessoa, tá? E aí começa toda uma triangulação, e enfim, tá? Então, assim, sempre cuidar, porque cada pessoa é limitada também naquilo que ela consegue receber. Então, por exemplo, se eu for na tua casa, digamos que eu vou lá na tua casa, eu vou passear na tua casa, eu vou levar uma flor para fulana, né? Vou levar uma flor para mostrar que, né, que eu lembrei dela, que ela é importante para mim, enfim, beleza. Aí, por exemplo, eu vou lá na tua casa, eu levo uma flor. Você vem na minha casa, você vai, né, trazer alguma coisa. Não precisa ser tu não vai me dar um carro de presente, entende? Você vai trazer alguma coisinha, eu trouxe, sei lá, uma sobremesa, enfim. Então ali sempre há uma troca saudável e justa. Se eu vou na tua casa, eu vou lá, você me convida, eu não levo nada, tudo bem, eu posso até não levar nada, mas aí, tipo, digamos assim, eu não te convido para vir na minha. Não levei nada para você, não agreguei em nada, não ajudei nem lavar louça, vamos dizer assim, né? É um exemplo, né? E aí você me convida de novo, e aí eu vou de novo, e eu vou de novo. Percebe o desequilíbrio que eu estou gerando? Então, tem que sempre ir cuidando sempre ali, ó, tá? Tá sempre aqui cuidando nesse sentido. Mas é claro, né, gente, não necessariamente a gente precisa ser assim com todo mundo. A gente pode transbordar, porque isso gera créditos no universo, e é importante que a gente dê também, ser genuíno. Então, por exemplo, eu estou dando como uma sensação de que eu quero gerar créditos. Só, claro, cuidar para não gerar desequilíbrio ali, se são relações que você quer manter na tua vida. Se você não quiser, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas também vai ter que bancar esse desconforto, tá? Então, a maneira mais fácil de obter aquilo que a gente quer na nossa vida é ajudar as outras pessoas com aquilo que a gente tem de conhecimento, de capacidade, enfim, a conquistarem aquilo que elas querem na vida delas. Mas sempre cuidando com esse equilíbrio, tá? Porque, por exemplo, se eu quero ter uma vida abençoada, eu preciso aprender a abençoar a vida das outras pessoas, de preferência em silêncio. Então, se eu quero, por exemplo, eu quero trocar de carro, eu preciso aprender a passar por carros que eu talvez nunca imagine que eu posso ter, carões que na minha cabeça talvez diga assim, nossa, acho que eu nunca vou poder ter esse carro. Abençoar quando o carro passar, te abençoo, que lindo, que maravilhoso, olha que carão. E não olhar para o caro do outro só porque é um caro que minha mente entende como inacessível e falar, ai, nossa, eu jamais compraria um caro desse, que dinheiro jogado fora. Para você, talvez seja isso, mas para quem compra caro de milhões, é porque a pessoa tem condições de comprar. E se ela não tem condições, o problema é dela também, né? Mas assim, é abençoar aquilo que você subir de nível, sempre abençoar aquilo que os outros que já estão num próximo nível também estão. Não importa se a pessoa é merecedora ou não de receber essa bênção, porque o que acontece? Nós somos seres de consciência crística, né? Então, a gente está o tempo todo emanando uma energia, uma vibração. Então, se eu abençoo a vida da outra pessoa, independente dela merecer ou não, quem está recebendo essa energia na sua máxima potência somos nós. Porque a gente se preenche com essa energia primeiro e depois, lembra os jarros lá? Primeiro eu me encho e depois eu transbordo. Então, se eu me preencho de bênçãos e aí eu envio para outras pessoas, é isso que eu vou estar recebendo. Se eu me preencho de, ai, nossa, onde já se viu comprar um caro desse, é isso que eu vou estar recebendo. Então, é o que nós estamos emanando para o universo. Eu não quero nunca ter um caro milionário, porque não é certo ter um caro milionário. Logo, eu nunca vou ter um caro melhor do que eu tenho. Um exemplo aqui para vocês, tá? Um outro ponto que também é importante eu falar para vocês é que a gente não precisa só dar financeiramente, tá? Na realidade, as formas mais genuínas de se dar, elas são imateriais. Então, às vezes é um carinho, é o tempo, né? Hoje em dia, eu acho que uma das coisas que mais valem é o nosso tempo, né? Um tempo de qualidade, uma escuta de qualidade, né?
a nossa genuinidade, assim, no sentido de ser positivo, de ser alegre, de ser bom. A gente precisa também aprender a receber, tá? Porque aquilo que eu falei, se a gente também não tá aberto a receber, a gente se torna arrogante. Então, eu não sei vocês, mas eu cresci, né, com aquela coisa assim, quando ganhava um presente, eu dizia, imagina, não precisava, para que foi se incomodar? Como não precisava? A pessoa foi lá, ela tirou um tempo da vida dela, dedicou para pensar em o que você gostaria de receber, e aí você fala, não precisava, né? A gente está sendo arrogante nesse momento. Então, simplesmente agradeça. A pessoa tirou um tempo da vida dela para ir lá comprar algo para você, enfim, para dedicar algo para você. Mesmo que você não tenha gostado do presente, agradeça. Ai, Marília, eu ganhei uma coisa que eu não gostei. Enfim, tudo bem, você não precisa usar, tu pode inclusive passar para frente, mas agradeça. É. E também a gente pode desenvolver esse receber, aqui já vai entrar na parte da aplicação, né? Como é que a gente pode aplicar esse fluxo de prosperidade e abundância na nossa vida, né? Então vamos começar pelo receber, que geralmente é um dos pontos que a gente tem mais dificuldade, onde a gente pode estar muitas vezes mais fechado, né? Primeiro, agradeça. Ah, a pessoa te elogiou, não diga são seus olhos, ou enfim, não, diga muito obrigada. Né? Por exemplo, uma coisa que as pessoas falam, eu tô com o cabelo preso, mas as pessoas falam muito, nossa, que lindo teu cabelo. Eu digo, obrigada. E fico bem feliz ainda, né? Eu não sabia ser assim antes, eu desenvolvi isso. Então agradeço, tá? Assim como a gente também pode aprender a receber pequenas coisas que estão na nossa frente o tempo todo e que às vezes a gente nem percebe. Por exemplo, eu tô aqui hoje trabalhando na sala dos meus sonhos. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a atender com estética, eu atendi embaixo de uma escada onde tinha um monte de bagunça, porque era no salão de outra pessoa, eu pagava aluguel naquele espaço. Quando ela fumava, vinha todo o cheiro de cigarro para dentro da minha sala, e foi como eu comecei. Então, hoje, eu estar nessa sala aqui é algo que eu tenho muito a agradecer, né? Assim, eu honro muito isso, por ter conseguido chegar nesse ponto. Né? Então, agradecer. Tipo, às vezes eu sento aqui, eu olho, tem uma flor aqui na janela da minha sala, uma árvore, na verdade, que ela dá flor. E quando ela tá florida, até agora ela não tá porque tá frio, né? Mas quando ela tá florida, eu sento e olho aqui e digo, nossa, Deus, obrigada, né? Que lindo que é a gente poder olhar para algo tão simples, tão genuíno, mas que é como se fosse um presente, sabe? Para mim isso faz toda a diferença. O agradecer o pôr do sol, agradecer estar vivo, agradecer por um banho quentinho, né? A gente poder ter um chuveiro quentinho, agradecer pelas relações boas que a gente tem. Gente, a gente tem tanto por agradecer, né? E a gente só consegue se abrir para receber quando a gente agradece por aquilo que a gente já tem. Já ouviram aquela frase, agradecer libera o fluxo de receber? Então comece por isso, tá? Segundo ponto aqui, né, sobre as aplicações do sucesso é dar o tempo todo, entre aspas, né? Então, por exemplo, eu posso ir a algum lugar e eu dar um elogio, desde que seja sincero, claro. Eu posso, eu vou passear na casa de alguém, eu vou levar alguma coisinha, eu não preciso comprar nada caro. Às vezes eu pego uma flor, ou por exemplo, esses dias eu fui na casa de uma amiga, eu sei que ela gosta de banho de ervas, e aqui em casa eu tenho bastante chá, né? E eu juntei um camalhaço de coisa, fiz um buquezinho ali de erva, alecrim, manjericão, enfim, levei na casa dela, ela ficou bem feliz. Então eu dei algo. Às vezes são essas pequenas coisinhas, sabe? O tempo de qualidade, a atenção. Isso faz com que a gente esteja sempre aqui, ó, nesse fluxo, né? Dá e recebe, dá e recebe, dá e recebe. E claro, né, o terceiro passo aqui esteja e assuma o compromisso por o fluxo mesmo, por circular a riqueza na tua vida. Porque lembrem que eu falei que o dinheiro estagnado, ele trava, né? O dinheiro ele precisa fluir. Então, a gente ter esse movimento na nossa vida como uma filosofia de vida, também vai fazer com que a gente vá sempre confiando mais que o dinheiro, assim como cada conta que eu pago, ele volta, né? O dinheiro vai voltando. Então eu sou um fluxo do dinheiro. É claro que ele pode vir e vir em abundância, e sim, eu posso sim guardar dinheiro, enfim, mas sempre colocando um propósito nele, né? Não simplesmente por apego ou por medo que vai faltar, enfim, porque se você guarda o dinheiro com medo que vai faltar, pois vai faltar, porque foi esse propósito que colocou, né, no guardar dinheiro, tá? Então são essas três coisas. Se abrir para receber, dar constantemente e assumir a responsabilidade pela circulação dessa energia na tua vida. Espero ter ajudado.